Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias, mais uma vez, primeira epístola de João, capítulo 2, e vamos ler hoje dos versos 7 ao 11. 1 João, capítulo 2, os versos 7 a 11. Diz o texto: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra, conforme o nosso irmão Patrick orou. Abençoar também aqueles que administram os recursos que foram colocados aqui e abençoar também os ofertantes, né? No meio de uma situação, às vezes, precária, onde o pão é difícil, o pão de cada dia é difícil, que Deus possa abençoar a todos vocês, irmãos, e fazer com que vocês prosperem. Irmãos, vimos que João apresenta digamos assim, a obediência como a prova moral que identifica o verdadeiro cristão, e João também nos apresenta o amor como a prova, digamos, social, comunitária, corporativa que identifica o verdadeiro cristão. Aqui João ele faz essa transição, né, da prova, digamos, moral para a prova social, da obediência aos mandamentos para o amor ao próximo. Reparem que, em primeiro lugar, ele nos escreveu aqui, versos 7 e 8, que esse mandamento, o mandamento do amor, o amor, é um mandamento velho, mas, ao mesmo tempo, ele diz que é um mandamento novo. Será que João está entrando em contradição? Não. E aqui, mais uma vez, irmãos, eu gosto muito disso, eu acho fascinante quando a gente descobre esses tesouros do original. E só lembrando para os irmãos, né, que na língua grega existem duas palavras para novo. No português nós só temos essa palavra, novo, mas no original grego existem duas palavras para novo. Lembram? A palavra neos, que é novo em termos de alguma coisa que não existia e passa a existir. E também nós temos a palavra kainos, que é novo em termos de qualidade, algo que existia e continua agora a existir, ou passa agora a existir com uma qualidade diferenciada, com algo diferenciado, né? E a palavra usada aqui por João não é neos, ou seja, não é novo no sentido de algo que não existia e passa a existir, mas é novo no sentido de algo que já existia e agora continua a existir com alguma coisa diferente. Novo não em termos de tempo, mas em termos de qualidade. Lembram que quando Jesus fala de nova aliança, a mesma palavra é usada. Nunca é neos, mas é kainos. E quando fala de nova criação, nunca é neos, mas é kainos. Ou seja, Deus não vai destruir essa terra, de forma nenhuma. Ele ama essa terra, ele ama a sua criação. Ela não está destinada à destruição. O novo é no sentido de uma continuidade com uma natureza diferente. Não é? Postaram aqui, eu não sei em qual grupo, uma ideia de que nós vamos para o céu. E o céu como algo etéreo, diferente da terra. Não. O céu, obrigado, estará na terra e a terra estará no céu. Né? Os testemunhos de Jeová
Às vezes perguntam, qual é a sua esperança, celestial ou terrena? Só 144 mil vão para o céu e os demais vão ficar aqui na terra. A nossa esperança é dupla, eu quero os dois, eu quero um novo céu e uma nova terra. É isso que o Apocalipse nos promete. Não é? Mas reparem, irmãos, de onde João tirou essa noção de antigo mais novo? Antigo mais novo. Ora, o Antigo Testamento e o Novo Testamento não são opostos entre si. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a velha aliança e a nova aliança não brigam entre si. Há uma continuidade, não há uma descontinuidade. Então, já no Antigo Testamento, nós tínhamos esta ordem, Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Lembram que Jesus cita esse mandamento quando ele é inquirido pelo fariseu a respeito de qual é o maior de todos os mandamentos. E ele diz, o maior de todos eles é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Mas ele não para aí, ele diz, mas existe um outro ainda, né? Que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um segundo que é semelhante a esse primeiro. Desses dois mandamentos, acrescenta Jesus, dependem toda a lei e os profetas. E nós já aprendemos, não é isso? A primeira parte da lei, os primeiros 4 mandamentos, dizem respeito a esse amor que nós devemos a Deus, e os 6 últimos mandamentos dizem respeito a esse amor que nós devemos ao próximo. Em outras palavras, irmãos, o cumprimento da lei é o amor. Se você quer uma definição bíblica de amor, amor é cumprir a lei. É obedecer aos mandamentos. Se você fizer isso, como diz Paulo, tudo isso se resume nessa palavra, amor. Não é isso? O objetivo da lei é esse, é o amor. Por isso que ele é antigo. Ele é antigo. Mas Jesus também nos diz em João 13:34, um novo mandamento vos dou. Cai nós, não neós, que vos ameis uns aos outros. Reparem, Levítico diz, amem uns aos outros, eu sou o Senhor. Agora ele diz assim, amem uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Qual é a mudança aqui? É que Jesus, ele passa agora a se apresentar como o padrão do cumprimento deste mandamento. Quer saber como é amar? Olhe para Jesus. É o que nós aprendemos em João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Francis Schaeffer tem um livro chamado As Marcas do Cristão. As Marcas do Cristão. E lá ele fala que existem 2 maneiras pelas quais nós, cristãos, podemos manifestar esse amor uns pelos outros. Na primeira maneira, descrita por Schaeffer, eu não posso dizer que nós somos imitadores de Cristo. Nessa primeira maneira, nós não vamos imitar a Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver que somos imitadores de Cristo, mas somos imperfeitos, servos imperfeitos. E ele diz que essa primeira maneira de nós manifestarmos o amor é a disposição que nós devemos ter continuamente de nos desculparmos e de pedir perdão, porque nós frequentemente ofendemos as outras pessoas, às vezes sem saber. Daqui a pouco a gente já percebe que, não é? Eu em minha língua grande, falei o que não devia, fiz o que não devia, né? Fiz um comentário usando palavras talvez inadequadas. Então nós devemos ter essa disposição de nos avaliar e saber que frequentemente podemos estar ofendendo outros irmãos e devemos ter essa abertura, essa disposição para continuamente pedir perdão. Eu me lembro que quando eu era jovem, tinha no Globo, tinha um quadrinho, Amar é. 2 bonequinhos como se fosse Adão e Eva, né? Bem fofinhos. Amar é. E um deles dizia assim, amar é nunca ter que pedir perdão. A Bíblia diz o contrário. Amar é pedir perdão o tempo todo. O tempo todo. Uma vez, quando eu era novo convertido, um irmão, rapaz,
fomos quatro praticamente ao mesmo tempo, né? Ficamos muito unidos. E uma vez um deles disse assim: Túlio, eu já te decepcionei alguma vez? Ele falou: não. Pois então, trate de se decepcionar logo, porque com certeza eu vou te decepcionar. Não é verdade? Eu me decepciono comigo mesmo, não é? Eu já me decepcionei comigo mesmo. Então, nós precisamos ter essa disposição, irmãos. O que faz com que, frequentemente, o próprio corpo de Cristo, a igreja, né, seja devastada por disputas amargas, por palavras ofensivas? O que faz com que isso aconteça, normalmente, irmãos, não são as diferenças doutrinárias, né, mas é a maneira sem amor, sem cuidado, com que essas diferenças são tratadas, infelizmente. Então, estar disposto a pedir desculpas a quem nós ofendemos é algo crucial para que a gente preserve a paz e a unidade do corpo de Cristo. Nós lemos que, no Sermão do Monte, Jesus nos disse que a reconciliação é um pré-requisito para que nós adoremos a Deus. Ele diz: se você estiver apresentando a sua oferta no altar e ali você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você deve fazer? Larga a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois você volta e apresenta a sua oferta. É mais urgente do que você simplesmente ficar aqui e querer adorar a Deus. Se você está de mal com alguém, se alguém está de mal com você, se houve um entrevero, se houve uma disputa, é preciso que você se reconcilie. É preciso que haja paz. Nesse ponto, né, nós não somos imitadores de Cristo, porque Jesus não precisou pedir perdão a ninguém por nada que ele tenha feito. Ele foi perfeito, mas nós somos imperfeitos. A gente aprende isso, né? Se alguém pecar, nós temos um advogado. Somos imperfeitos. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, precisamos fazer isso. Na segunda forma prática que Schaeffer diz que nós podemos demonstrar o amor, assim, aí nós podemos dizer que somos imitadores de Jesus, que é a concessão do perdão. Você tem que estar disposto não somente a pedir perdão, mas também estar disposto a perdoar. Ou seja, nós aprendemos que, por causa do perdão eterno que Deus nos providenciou em Cristo, é que nós também devemos estar dispostos a perdoar aqueles que vêm a nós para pedir esse perdão. Nisso consiste o amor. Vai escrever João alguns capítulos depois. Não fomos nós que amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, continua João, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E em Lucas capítulo 17, nós lemos Jesus nos ordenando: se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia e retornar a você 7 vezes dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Lógico que isso é uma hipérbole, né? Mas que vocês têm que estar disposto a perdoar. E em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo escreveu, linguagem de hoje: sejam gentis uns com os outros, sejam compassivos, perdoem-se uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vejam o padrão. E nós aprendemos também na Bíblia, irmãos, que esse mandamento de amar, ele se estende para além dos nossos limites, para além dos limites da Igreja de Cristo, para alcançar os incrédulos, para alcançar os perdidos. Quando Paulo ora pelos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 12, ele diz, né, que ele ora para que eles cresçam e abundem em amor uns pelos outros e por todas as pessoas. Paulo também exortou os Gálatas a fazer o bem a todas as pessoas, lógico, especialmente para aqueles que são da família da fé.
Mas esse amor, ele é abrangente. O escritor do livro de Hebreus, ele nos adverte que nós não devemos nos esquecer da hospitalidade, o amor prático. E ele diz, pela qual alguns hospedaram anjos sem o saber. Eu quero voltar aqui de novo a João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Ele continua no verso 35 dizendo o seguinte: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Schaeffer, Francis Schaeffer, ele comentando esse versículo, ele diz assim: nesta declaração, Jesus deu ao mundo, aos incrédulos, um direito, que é o de julgar se você é ou não é um cristão, com base no fato de que você ama ou não ama, sinceramente, os outros cristãos. Jesus, como que está se voltando para o mundo e dizendo o seguinte: com base na minha autoridade, eu dou a vocês, pagãos, um direito. Você tem o direito de julgar se um indivíduo é um cristão ou não é, com base no comportamento que ele demonstra em relação aos demais cristãos. Uma vez eu vi um memezinho, uma chargezinha de 2 leões conversando numa jaula, né? E ele falando assim: puxa vida, dias bons eram os dias em que a gente era colocado lá na arena, no Coliseu, e a gente comia aqueles cristãos todinhos, né? Esses que eram os bons. Eles infelizmente já passaram, agora eles se comem uns aos outros, né? Então, é exatamente isso. Ou seja, Paulo vai nos exortar: andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou por nós. Efésios 5:2. Por isso, irmãos, João está nos dizendo aqui que odiar o irmão, andar dentro da igreja, 2 pessoas sem se falarem uma com a outra, não é uma questão trivial, não é algo sem importância. João repete essa verdade nos versículos 9 e no verso 11 aqui, e também em 2 capítulos seguintes, quando ele diz assim: todo aquele que odeia seu irmão, verso 15 do capítulo 3, é assassino. E também no 4:20, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Aquilo que eu gosto de dizer, né, são os pão, queijo da Bíblia. Fácil, simples, claro, sem dúvida nenhuma. Como é que eu posso saber que eu sou salvo? Como eu posso saber se eu estou caminhando na luz ou se eu estou vivendo nas trevas da maldade? Para João, reparem, não existe lusco-fusco, não existe crepúsculo, não existe aquela parte do dia em que há uma mescla de dia e noite. Não. Só existe luz ou só existe trevas. Só existe amor ou só existe ódio. Onde não existe amor, o ódio reina e é escuro. Mas onde há amor, há luz. Como eu posso saber que eu sou salvo? Como eu posso saber que já passei da morte para a vida? Eu posso saber porque eu amo os meus irmãos. Eu tinha pedido a Sara e acabei esquecendo. Tem uma sequência de mensagens ali de um condomínio, não vou dizer qual condomínio, né? Onde começa com a questão trivial, uma pessoa reclamando que tem um gato andando pelos
apartamentos ali do térreo, e ele está urinando nas portas e defecando, não é? E de quem é o gato? Tem uma coleira. E aí uma outra pessoa responde, mas que mulher chata, a gente não pode mais fazer nada nesse condomínio, deixa o gato. Aí ela responde uma tréplica, aí entra um terceiro, você é um covarde, como é que você fala uma coisa dessa? O gato lá, é porque você não mora ali no térreo, você não é, é uma guerra. Como é fácil fazer guerra, como é difícil amar, como é fácil usar palavras inadequadas, como é difícil usar as palavras adequadas, como é fácil ofender, como é difícil pedir perdão. É isso que a inimizade faz. Ela, como um tumor canceroso que vai se multiplicando desordenadamente. Eu já contei aqui, mas tem gente nova, né, Tiago? As piadas velhas, mas são piadas muito morais. Um filho chega para o pai e diz assim, para o pai, como é que as guerras são começadas? Aí o pai diz assim, filho, são sempre questões políticas. Aí a mulher estava passando, a esposa, e diz assim, mas você está sendo muito muito pueril, não é muito simplista. Não é isso, são questões econômicas. Mas o marido replica, não, mas o principal são as questões políticas. É claro que não, são questões econômicas. Guerra por água, guerra por petróleo, economia. Mas e a política? Poder? Não, é economia. Não é economia, é política. Aí o garotinho diz assim, pai, mãe, pode deixar, eu já sei como é que as guerras são começadas. Então, é exatamente isso. A inimizade, ela vai fazendo com que a gente adoeça. O nosso caráter se deforma e acaba por nos matar. Assim como o amor não pode habitar nas trevas, a inimizade, o ódio, não pode sobreviver na luz. Luz e amor, trevas e ódio não se pertencem, são como água e óleo, são excludentes. Finalmente, irmãos, vejam o verso 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. É interessante aqui que a palavra no original grego é escandalon, que em outras versões é traduzida por tropeço. Aqui uma metáfora no original, que é como se você estivesse caminhando e de repente você encontra uma pedra saliente no caminho e você tropeça nela. O que João está nos dizendo aqui, ao usar essa palavra escândalo, né, é exatamente o que ele está mostrando o que a falta de amor dentro da igreja vai produzir. Ela vai produzir escândalo, ela vai causar tropeço. E é interessante que ela causa tropeço não somente aos outros, mas ela causa tropeço ao próprio agente. Um cristão que guarda rancor, que guarda mágoa, que alimenta esses sentimentos no seu coração, ele vai encontrar em si mesmo tropeço para crescer espiritualmente. Ele vai servir de escândalo para a igreja. Ele causa problemas em vez de ajudar a resolver os problemas. Ele, em vez de ser um pacificador, ele é um perturbador. Em vez de apagar o incêndio, ele é um incendiário. E ele não vai ter paz consigo mesmo. Vai ser uma pessoa amarga e vai produzir amargura no meio. Um cristão diz assim, as trevas do rancor tornam o caminho traiçoeiro, mas a luz de Cristo transforma as pedras de tropeço em calçada. Finalmente, irmãos, eu gostaria de
ver aqui o verso 11. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas. Não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em outras palavras, sabe o que João está dizendo aqui? Mais uma vez, quem odeia o seu irmão não tem a salvação da sua alma. É isso. Quem odeia seu irmão não é um salvo. As trevas a que João está se referindo aqui são exatamente essas trevas, a escuridão moral, a escuridão espiritual daqueles que estão perdidos. Daqueles que estão não no reino da luz, não no reino de Cristo, mas no reino de Satanás. Por isso que a nossa confissão belga diz, existem pessoas que estão na igreja, mas não são da igreja. Provérbios 4. O caminho daquele que despreza a Deus, o caminho dos ímpios é escuro, é como a escuridão. Eles tropeçam, eles caem e não sabem em que tropeçam. Eles não têm capacidade para discernir o caminho que eles estão seguindo. Acabamos de ler Amós. Continue a fazer o que você está fazendo. Você não tem a capacidade de se voltar para outro caminho. Veja aí, eu fiz chover ali e não fiz chover aqui, vocês não conseguem perceber o porquê. Estão em trevas. Reparem, irmãos, que quem alimenta esse tipo de sentimento de inimizade, que cria barreiras, que se alimenta de rancor, é uma pessoa que vai se degradando emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Não tem paz, não tem alegria, não é livre. Quem odeia está nas trevas, reparem, no seu interior. Ela não somente anda nas trevas, no seu exterior, na escuridão, como ela própria é a agente da escuridão. Mesmo que a luz brilhe em redor delas, dentro delas ela ainda está em trevas. Não consegue ver. Uma pessoa amargurada é assim, se torna cega. Não sabe para onde vai. Foi cegada pelo príncipe das trevas. Então, irmãos, João está dizendo o seguinte, que quem odeia, quem se alimenta de amargura, é o responsável pela sua própria ruína. O caminho final, o destino final é coerente com o caminho. E João nos diz, já nos advertiu, que nós precisamos andar como Jesus andou. E como ele andou, irmãos? Nós aprendemos que ele se entregou a si mesmo. Nós aprendemos nos evangelhos que ele andou fazendo o bem, que ele andou em amor e que ele se dispôs a perdoar até mesmo aqueles que o crucificaram, que o flagelaram. Então, é assim que nós também devemos andar. E eu quero terminar essa mensagem da mesma forma que eu terminei a mensagem anterior. Né? O conhecimento de Deus não é apenas intelectual ou emocional, mas sempre deve desembocar em ações morais. Como posso saber que eu sou salvo? Eu choro quando eu canto alguns louvores. Como eu posso saber que eu sou salvo? Eu me arrepio quando eu ouço uma profecia. Como eu posso saber que eu sou salvo? Eu sou ministro de louvor na minha igreja. Deus não está interessado em experiências emocionais. Deus está interessado em uma manifestação de um caráter cristão. Terminando, irmãos, mais uma vez, a mesma frase da semana passada. O cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No cristianismo, o esforço intelectual e a experiência emocional não devem ser desconsiderados. Reparem, esforço intelectual e experiência emocional, ambos juntos não devem ser desconsiderados, longe disso. Mas a maior prova da nossa salvação manifesta-se e frutifica em um caráter semelhante ao de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, que possamos nos expor à Tua palavra. O Senhor disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ela é a água, Senhor Deus, que nos purifica. Ela é a água que nos lava, Senhor. E que, à luz dela, possamos todos nós nos examinar. Que, à luz dela, Senhor Deus, possamos todos nós nos voltar ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e te pedir: vê se há em mim, vê se há, Senhor Deus, escondido em algum escaninho, em algum canto escuro do meu coração, algum caminho mau. Faz com que ele aflore, Senhor Deus, para que eu possa me arrepender dele. E, Senhor, guia-me pelas veredas eternas, pela vereda da justiça, para que o meu caminho seja semelhante à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Manifesta, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, este amor dentro dos nossos corações, e que nós possamos, Senhor Deus, transbordar em amor, viver em amor. Viver, Senhor Deus, amando aos nossos irmãos. A Ti primeiro, Senhor Deus, e também a todos nós, uns aos outros. Que assim, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado, e assim que o mundo possa, de fato, reconhecer que nós somos Teus discípulos. No nome do Senhor Jesus, nós choramos e Te agradecemos. Amém.